Fala aí pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de iluminação, né? Semana retrasada, quer dizer, semana passada, né? Eu estava assistindo uma reportagem do Fantástico sobre a questão da dificuldade das mulheres quando vão ou retornam do trabalho e passam por lugares escuros, né? Essa reportagem foi em decorrência ao que aconteceu com a menina semanas atrás lá, que infelizmente tiraram a vida dela. Aí fizeram a reportagem da trajetória dela, né? Do trabalho até a casa dela. Ela passou num lugar escuro, totalmente escuro. A primeira vez quando eu vi a reportagem, na semana quando ocorreu a tragédia, eu já tinha pensado nessa questão da iluminação, né? Cara, ela passou num lugar totalmente escuro, sem nenhum tipo de iluminação, sem nenhum tipo de monitoramento. E infelizmente aconteceu essa tragédia, né? Semanas anteriores, no último domingo, né? Quer dizer, no penúltimo domingo, teve essa reportagem e, e semanas atrás eu vi uma outra reportagem que não tem nada a ver sobre isso, né? Que foi a questão da Prefeitura de São Paulo em relação aos mototaxistas, essa confusão toda lá. Aí, durante a reportagem, algumas mulheres foram entrevistadas. Eu pego um mototáxi porque o trajeto de um lugar até minha casa não é seguro. Para ter segurança, eu prefiro pegar mototáxi, né? Então você vê que a questão da falta de iluminação é um grande problema, não só da sociedade em geral, como principalmente para as mulheres, né? Que são mais vulneráveis em relação a isso, em diversos aspectos, que pode acontecer em situações até mais graves, né? Quem mora em centros urbanos, e a gente aqui como no Rio de Janeiro, ou bairros muito mais periféricos, eu moro num bairro que é um bairro que tem muita parte escura, muita parte escura por várias questões. Tem praças abandonadas, tem partes aqui que, devido à especulação imobiliária, não há mais estabelecimentos que ficam abertos até uma certa hora. E a gente fica inseguro, né? Tem aquela questão das pessoas em situação de rua. Então, assim, são vários aspectos que a gente acaba passando por algumas situações que que pode se agravar por muitas coisas, né? Há estudos sobre isso, né? Que quanto mais a cidade é iluminada, quanto mais os pontos são iluminados, menos são as chances de acontecer algum tipo de crime, algum tipo de tragédia, né? Ontem eu vi um vídeo de um rapaz, acho que é Lucas de Bigodinho, ele estava visitando lá a cidade da China, ele estava em Xangai, né? Ele falou que Xangai é uma cidade totalmente monitorada, né? Ele chegou a comentar que teve uma pesquisa lá com os chineses, que eles preferiam ser vigiados do que ter segurança. Quando a gente pensa em eleições, todo ano, toda eleição de 2 em 2 anos, literalmente, seja para prefeitura, seja para governo, seja para presidente, o principal assunto é a segurança, né? É a segurança. É claro que quando a gente pensa em viés municipal, a segurança ela não é uma coisa de polícia, não é uma coisa de prender bandido, de combater o crime organizado, né? Mas a prefeitura ela pode fazer muitas coisas e um dos principais fatores de tentar diminuir esses problemas de criminalidade, de roubo, de assalto ou de tragédias maiores, que eu não posso falar aqui para o YouTube não desmonetizar, apesar de não ser monetizado o canal ainda, é, é a questão da iluminação. Eu lembro que nas eleições, foi nas eleições de 2018, né? A gente vive essa idiotice política aí, né? Esquerda, direita, chega a eleição, os caras falam as mesmas merda, a própria mídia tradicional está mais preocupada em eleição presidencial do que os problemas da cidade. Então as sabatinas é voltada para você vai se candidatar em 2026, você é de esquerda, você é de direita, quem você apoia, quem você não apoia. E infelizmente a gente acaba não debatendo essa questão de cidade, né? Então, as próprias eleições municipais das grandes capitais, seja entre os principais concorrentes e a própria mídia tradicional, ela está mais preocupada com Brasília, com as eleições, do que com o problema da cidade, né? E eu lembro que nesse debate todo, né, teve lá o Moulon falando sobre a questão da iluminação.
Então, eu não era muito ligado a essa questão, eu comecei a ser ligado agora há pouco tempo que eu comecei a estudar um pouco mais, de forma mais aprofundada, a questão das cidades, a questão sobre o futuro das cidades, né? Então, eu tenho percebido um pouco sobre essa questão, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente pensa em políticas de segurança para o pensamento o pensamento municipal, a iluminação ela é um dos fatores mais importantes para ser discutido, né? Então, assim, eu creio que essa questão não pode ser apenas do poder público. Eu acho que a sociedade também, como todo, poderia ajudar. Então, assim, quando eu penso em monitoramento, questão é monitoramento e iluminação, né? Para uma cidade como, para quem gosta de ler, né? Como Cidade para as Pessoas, do Yangel, e Cidade Caminhável, que agora não lembro o autor, né? Que fala sobre a questão da cidade para as pessoas. Uma cidade iluminada é uma cidade movimentada. Então, assim, se a gente investir em iluminação, em monitoramento, reduzir impostos para pequenos empreendedores que possam alugar esses estabelecimentos para que eles possam funcionar e fiquem abertos até uma determinada hora, seja até meia-noite, 1 hora da manhã, possa proteger as pessoas que estão voltando do trabalho, né? E quando a questão é monitoramento, ela pode pertencer também aos próprios, não apenas ao poder público, mas aos moradores. Hoje comprar uma câmera, você botar uma câmera hoje não é tão caro. Eu acredito que com R$ 100, R$ 150 você compra uma câmera, você consegue botar no seu portão, e você consegue acompanhar pelo celular. Então, assim, não é algo tão caro como antigamente. Então, poderia ser iluminação, uma calçada de fácil acesso, sem que seja algo dificultoso para as pessoas, principalmente para os idosos, para as pessoas que têm problemas com deficiência. Então, são coisas simples que não somente é das prefeituras, mas também pode ser também dos vereadores, da própria sociedade, das ONGs e dos próprios moradores. E outra questão que eu também penso, até a questão de empregabilidade dos chefes. Acho que se você é chefe de uma determinada empresa e tem condições de pagar uma passagem a mais, principalmente para as mulheres, ou que elas possam pegar um Uber, possam pegar um mototáxi, depende da cidade se ela está legalizada ou não. Eu acho que a função do chefe também poderia ser importante, do gestor poderia ser importante. Monitoramento, né? Recentemente, na semana passada mesmo, tem uma reportagem com a menina lá que houve um caso com ela lá, que eu não posso falar aqui, que o cara só foi condenado porque uma câmera no posto filmou todo o crime, né? Então, assim, aquele velho discurso da palavra do homem contra a palavra da mulher, a sorte que naquele momento teve uma prova concreta e o cara foi acusado e está preso. Então, em outras situações sem provas, a maioria acaba sendo inocentado, porque não há provas. Então, a palavra do homem acaba sendo superior do que o da mulher, essas brutalidades que ainda exigem. Então eu penso assim, quando a gente tem que pensar em iluminação, iluminação em uma cidade caminhável, calçadas e ruas de fácil acesso. Então, assim, existem planos para resolver esse tipo de problemas e amenizar essas coisas. Então, assim, as cidades, elas precisam ser boas para todos, principalmente para as mulheres, que são vulneráveis a outros tipos de crimes, e elas acabam passando por diversas inseguranças ao saírem e retornarem do trabalho. Então, a gente precisa pensar como sociedade, como resolver essa questão de iluminação e de cidade caminhável para as pessoas, principalmente para as mulheres. É o que eu penso. Eu acho que é um dos caminhos, além de existir outros caminhos, para resolver qualquer tipo de crime que possa acontecer com qualquer um. E muitos desses crimes acontecem em lugares desertos, e muitos desses lugares desertos não tem iluminação. E muitos desses lugares que não tem iluminação é mais falta do poder público e do poder da sociedade do que do próprio local. Então, cabe a nós fazer essas mudanças e resolver esses problemas, ou pelo menos amenizar. Isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima.